O nazismo foi um regime totalitário que teve duração entre 1933 a 1945 e foi associado à face do grande líder Adolf Hitler. O nazismo foi um regime de extrema-direita que consistia em eliminar minorias. Zyklon B was the poison used in concentration camps responsible for the death of over 1.1 million Jews during World War II. The poison was manufactured by Das Gesellschaft, a German pest control corporation. The poison was composed of hydrocyanic acid, nitrogen, and chlorine. Its odor is similar to that of bitter almonds. When inhaled, it causes some reactions in the body, such as acute intoxication, mydriasis, convulsions, muscular rigidity, and respiratory paralysis that ended up causing death. A eugenia foi um movimento que defendeu um conjunto de conceitos e práticas que visavam melhorar geneticamente uma população, eliminando todas as características que eram consideradas indesejadas. O movimento eugenista é essencialmente fundamental e foi essencialmente fundamental para o governo de Hitler. O nazismo se destacou com sua concepção de uma raça superior, e isso seria a raça ariana, que foi uma raça branca que teria se perpetuado na linguagem sanguínea de povos germânicos, e isso que gerou o Estado alemão. A eugenia nazista consiste em construir uma sociedade perfeita, eliminando todos que eram considerados indesejados. Isso seria os homossexuais, judeus, ciganos, comunistas e testemunhos de Jeová. As leader of the Nazi Party, Hitler's idea was to conquer the people. He saw what Mussolini did in Italy, the Great March at home, to show power, and decided to make a march in Munich in Germany to intend to overthrow the Republic and to rise the power. The march failed and Hitler was arrested. In prison, the book Mein Kampf was born. He says that Germans are the poorest in the world and this purity has been destroyed over time, mixing with the minorities like black people, homosexuals, and mainly the Jews. Some main characteristics of Nazi totalitarian governments are defense of a strong state above individuals' liberty, and of individual freedom, power concentrated in a small group, control and intense use of media for advertisements, population massively supported because of the manipulation of advertisement, the use of image as a form of manipulation, the greatness of the leaders with outstanding figures, weapons and power, striking colors against enemies. A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista pela Europa na década de 1930. O conflito se iniciou com a invasão da Polônia realizada pelos alemães e com o apoio da União Soviética em setembro de 1939. As tropas de Hitler invadem a Polônia com a utilização do método Blitzkrieg, que significa ataque surpresa. Após isso, a Inglaterra e a França comunicam que se eles não se retirarem, eles iriam declarar guerra. E foi isso que aconteceu. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida em 1939 até 1945, deixou milhares de mortos e inúmeros feridos. Suas principais consequências foram o envolvimento de 74 países na guerra, 110 milhões de pessoas atuando diretamente no conflito, a fundação da ONU, a Organização das Nações Unidas, pagamento de indenizações por parte da Alemanha, a instalação do Tribunal de Nuremberg, tinha como função identificar todos os crimes de guerra cometidos pelos nazistas e assim puni-los, a divisão da Alemanha em 4 zonas de influência, a norte-americana, a soviética, a francesa e britânica, assim também como estabeleceu os Estados Unidos e a União Soviética como as 2 maiores potências do mundo. Hitler focused a lot on advancing and conquering territories, but little by little he couldn't keep what he had conquered. Hitler's big problem was that his main ally in Europe was Italy, which is not exactly a military power. Nations began to get upset about his invasion and decided to attack and oppose power. Hitler was losing territory and tried to conquer Soviet cities but was banned, in addition to being expelled from France. That way, Germany weakened because of the constant attempt of conquering new territory. Germany was heavily attacked by the Allies, mainly by Stalin, who wanted revenge. To avoid this defeat, Hitler could have not insisted on taking territories, or better, prepared his army. Durante a década de 1930, o Japão era um país extremamente nacionalista, apresentava posturas agressivas de imperialismo dominado praticamente pela extrema-direita. Da mesma forma que Hitler se expandia na Europa, o Japão se expandia na Ásia. Era a economia mais forte no momento,
Conquistou territórios na China, Malásia, Filipinas e Os Estados Unidos apresentavam um obstáculo para a expansão japonesa por conta da disputa entre eles e territórios do norte da China. Então, os Estados Unidos, juntamente com a Arábia Saudita, sua aliada, decretaram embargo econômico com a redução do fornecimento de aço e petróleo ao Japão. Então, como resposta a esse embargo econômico, o Japão realizou um ataque militar surpresa na base naval de Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941, em Honolulu, no Havaí, marcando assim a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi um dos mais prejudicados juntamente com a Alemanha. Pelo Japão ter sido muito ativo na guerra e que se manteve até o fim, tiveram consequências consideráveis em seu território e em seus âmbitos sociais, sendo eles a perda de território na China e na região asiática. Sofreu um atraso econômico e industrial do período. Teve suas cidades bombardeadas, Hiroshima e Nagasaki, que deixou diversos mortos, gastos consideráveis na sua reestruturação. Todos esses fatores causaram um grande impacto na economia do país, onde os cidadãos se encontraram em uma época de crise, mas que aos poucos foram se recuperando. Tentava evitar ataques em sua região. Preferia agir na guerra silenciosamente e em outros territórios, mas é difícil de se manter assim, porque após ele atacar a base de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, ele se viu em perigo também de ser atacado, e foi justamente o que aconteceu. Após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o território japonês ficou devastado. As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas e só restavam destroços e algumas construções. Tudo teve que ser reconstruído. A primeira foto é o retrato da explosão das bombas atômicas que foram primeiro utilizadas como teste na cidade. Mas o principal motivo para o bombardeio das cidades japonesas foi a revanche dos Estados Unidos por causa do ataque à base militar de Pearl Harbor em Honolulu, no Havaí. No segundo e terceiro retrato, podemos analisar um local totalmente devastado e destruído. Como resultado, os Estados Unidos deixou de forma clara para o mundo inteiro que ele tinha o poder de destruir cidades com apenas uma arma e deixar ela em estado crítico, em ambos aspectos físicos e sociais. Entre o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki e a Segunda Guerra Mundial, que o lançamento das bombas atômicas sobre cidades japonesas foi uma forma de resposta dos Estados Unidos em relação ao ataque realizado pelo Japão à base naval de Pearl Harbor. Esse ataque marcou o fim da guerra após a rendição do Japão, ou seja, está de forma direta ligado ao tópico geral à Segunda Guerra Mundial. War is considered a continuation of the disputes left unsettled in World War I. For the duration of the conflict, innovations emerged. However, many of those were double-edged swords. Although some of them could save many lives, it could also demolish. Between the many weapons developed during the war, no doubt the atomic bomb or atom bomb was one of the most destructive ones. It is a weapon with significant explosive power, which is a result of fission or splitting of the nuclei of a heavy element such as uranium or even plutonium, which causes an unforeseen release of energy. The father of the atomic bomb, J. Robert Oppenheimer, was an American theoretical physicist. Throughout the Manhattan Project, he was the director of the Los Alamos Laboratory and was in charge of the design and research of such explosives. After the incident in Pearl Harbor in 1941, where the Japanese Army launched a surprise attack in August 1945, President Truman authorized the use of atom bombs in an attempt to make Japan surrender in World War II. That way, the United States launched 2 atom bombs over Hiroshima and Nagasaki, Japanese city. Essa é a professora Josélia Costa, de língua portuguesa da UNESCO. O que é a morte e o que ela representa para você? Para mim, a morte significa o final, o encerramento de um ciclo. Como tudo na vida, né? A gente sabe que tem começo, meio e fim. A morte representa esse final. A palavra morte, derivada do termo latim mors, refere-se à designação antiga dada à morte sobretudo nas crianças devido à infecção. A morte é considerada por diferentes âmbitos da sociedade, tais como as diferentes religiões, separação entre o corpo e a alma, e correspondente ao fim da vida física. No entanto, apesar de ser um fenômeno temido por muitos, ele é fundamental para a organização e evolução da sociedade. Qual a moral da obra As Intermitências da Morte? Eu não falaria nem em moral da obra, mas a intenção principal que José Saramago propõe é justamente fazer uma crítica à hipocrisia na sociedade. É mostrar como que sem a morte, né, muitas pessoas ou a sociedade faria coisas que, por medo da morte, não faz. José Saramago foi um escritor português que conquistou um prêmio Nobel de Literatura. Uma de suas principais características da sua escrita, dentre outras, é o individualismo e um estilo diferente de pontuação. Mediante o exposto na obra Intermitências da Morte, ele traz uma esfera no qual a morte se dá férias e assim gerando estabilidade em todo o país. Se nós fomos preparados culturalmente que há um ciclo, então o mundo se
torna um caos, sobretudo nesse país fictício, nesse lugar fictício, trazido por Saramago, porque a sociedade foi preparada para esse término. Desta forma, a sociedade compreende a relevância desse fator, que faz parte do ciclo do ser humano. A obra se inicia com a visão negativa acerca da morte, onde o medo prevalece com o sentimento de aproveitamento da vida. Porém, no decorrer do livro, com a suposta greve da morte, essa percepção se altera e passa a ser vista como um fenômeno necessário para a organização e, sobretudo, o equilíbrio da sociedade. Os filósofos discorreram sobre a temática morte, Arthur Schopenhauer sendo um deles. O filósofo alemão defendia que apenas aqueles que não abrem a mente para novas ideias e perspectivas que realmente receiam a morte. Assim ele afirma na seguinte frase: São apenas as cabeças pequenas e limitadas que temem seriamente na morte e a destruição total do ser. Os espíritos verdadeiramente privilegiados, tal medo fica completamente afastado. A Segunda Guerra Mundial gerou milhares de mortes, tornando-se o maior conflito mundial da história. Hoje temos diversos relatos de sobreviventes de campos de concentração judeus, porém também temos um relato de uma pessoa que realmente faleceu lá. Anne Frank escreveu um diário que atualmente se tornou um livro. Ela chamava seu diário de Anexo Secreto e narrava nele sua rotina e seus pensamentos mais profundos. Ela relata sua percepção sobre a vida e a morte na seguinte frase: Não quero que minha vida tenha passado em vão, como a maioria das pessoas. Quero ser útil e trazer alegria para todas as pessoas, mesmo aquelas que jamais conheci. Sua família acaba falecendo, com exceção de seu pai, no campo de concentração Bergen-Belsen. Defina a morte em uma palavra. Eternidade. Perda. Tortura. Amor. Esperança. Sadness. Fim. 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 Fim.